Deputado Luiz Lima, por gentileza. Obrigado, presidente Sanderson, pela gentileza. Não faço parte dessa comissão de segurança pública, mas estava aqui ao lado na comissão de esporte, sabia da visita do ministro da Justiça a essa comissão, e o que me chamou a atenção é a não presença de nenhum deputado do Rio de Janeiro. Então eu fui avisado pela minha assessora Jéssica que não havia nenhum deputado do Rio de Janeiro, então eu me desloquei da comissão de esporte para cá, para representar o estado do Rio de Janeiro. O ministro Flávio Dino é um militante político, filiado desde 1987 ao PT, com 19 anos. O ministro Flávio Dino nasceu em 1968. Filiado ao PCdoB de 2006 a 2021. Está longe de ser a melhor opção para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas muito perto de ser uma das piores opções. Você não pode misturar militância política com programa de Estado. E representando o Rio de Janeiro, Sanderson, o Rio de Janeiro é onde nasce o Comando Vermelho em 1979, na Ilha Grande, quando esses prisioneiros estavam juntos com prisioneiros comunistas, presos políticos. Foi ali que nasce, em 1979, o Comando Vermelho. O Comando Vermelho que já está presente em Manaus, no centro histórico de Manaus. O Comando Vermelho que já está na Bahia. O Comando Vermelho que está na Vila Cruzeiro ontem, onde 2 helicópteros da Polícia Civil, blindados, foram quase que derrubados e tiveram que fazer pouso de emergência. O Complexo da Maré, aonde esteve o ministro Flávio Dino, tem 1.100 mandatos de prisão, pedidos de prisão. 56 mil pessoas é o efetivo do tráfico no Rio de Janeiro. É maior do que o efetivo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 44 mil policiais que diariamente põem sua vida em risco. O Judiciário brasileiro impediu a entrada dos policiais desde 2020 em estados independentes dentro do município do estado do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro tem 70% do seu território dominado por milícias e pelo tráfico. Existem barricadas em plena Avenida Brasil, ao lado de unidades da Marinha, por exemplo, do Cefam, onde tem a comunidade Marcílio Dias, entrada de armamento pela Baía de Guanabara. Enquanto a República Federativa do Brasil não socorrer o Rio de Janeiro não consegue mais se levantar sozinho. É um absurdo o que acontece no nosso estado. A Polícia Militar enxuga gelo diariamente. Se não enxugasse gelo, a gente já teria morrido afogado. Isso é fato. O governador Cláudio Castro e o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique, estão fazendo mágica. Há semanas sem dormir. O Comando Vermelho executou 3 médicos, baleou 4 médicos na Barra da Tijuca, lugar nobre do Rio de Janeiro, onde o Comando Vermelho já está presente também no Recreio dos Bandeirantes. Infelizmente, e a Polícia Militar lutando sozinha. Aonde estão as Forças Armadas do Brasil? Essas comunidades possuem armamentos de guerra, que derrubam helicóptero. Enquanto as Forças Armadas do Brasil estiverem dormindo, enquanto a gente não tiver um real comandante junto ao Ministério da Justiça, nós temos bundas moles governando o nosso país. Aonde estão aqueles homens que deveriam estar presentes e lutar por segurança? Nós temos números aqui no Rio de Janeiro, e agora eu gostaria também de falar de como o turismo no Rio de Janeiro está sendo afetado pela insegurança pública do atual ministro da Justiça. Voos internacionais do Galeão foram cancelados. Hoje o Rio de Janeiro não tem mais destinos internacionais como tinha há 10 anos, há 20 anos. Quando eu era pequeno, eu ia no aeroporto do Galeão ver o Concorde, no início dos anos 80, vindo da França. Nós não temos voos mais internacionais. Aeroportos como Viracopos, Guarulhos, de Belo Horizonte, de Fortaleza, estão recebendo voos internacionais que iriam para o Rio de Janeiro. É uma temeridade que está acontecendo com o nosso estado e com o nosso município. Enquanto a gente não tiver no apoio do Judiciário, para que a gente proteja os nossos policiais, para que a gente dê carta branca para enfrentar esses 56 mil criminosos do tráfico organizado do Rio de Janeiro, nós não vamos levantar o nosso município, o nosso estado. Silêncio ensurdecedor da imprensa quando foi noticiado que foi o Comando Vermelho que assassinou, infelizmente, os 3 médicos
inclusive o irmão da deputada Sâmia, que eu presto toda a minha solidariedade aos familiares, da maneira brutal, foi confundido um médico com um miliciano residente ali na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, em frente ao hotel, e ensurdecedor o silêncio. O Comando Vermelho assassinou 4 dos seus membros, um dos seus melhores soldados do crime organizado na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Eles têm uma fidelidade muito maior com algo muito maior. Em 12 horas, eles assassinaram. Precisou ter um irmão de uma deputada federal para que o crime organizado sentisse um impacto muito forte. E o silêncio continua. A gente não vê o ministro da Justiça se posicionando, a gente não vê o ministro dos Direitos Humanos se posicionando. Eu repito aqui, existem várias faixas de Gaza no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje, em vários locais, vulnerabilidade social, que tem o tráfico de drogas como seu maior incentivador, onde não entra ambulância, onde não entra um carro de polícia. Eu vou repetir aqui, são estados independentes dentro do Rio de Janeiro. Eu, como deputado do estado do Rio de Janeiro, o meu repúdio total à não presença do ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, que eu repito, é um erro gravíssimo do atual governo federal, é um erro gravíssimo do Senado se referendar a sua indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Repito, o ministro Flávio Dino vai ser o primeiro político de carteirinha a ocupar, aí por mais de 130 anos, um cargo no Supremo Tribunal Federal, se a sua indicação for referendada. Filiado ao PT desde 1987, com 19 anos de idade, filiado ao PCdoB de 2006 a 2021, entregou o Maranhão com o pior IDH do Brasil depois de 8 anos de governo. A sua pessoa, eu estive aqui presente, eu sou professor de Educação Física, Sanderson, eu gosto muito de analisar o comportamento das pessoas. Eu fiquei impressionado com a falta de capacidade do ministro, com a sua falta de equilíbrio, com a sua irresponsabilidade em desrespeitar parlamentares aqui, que eu nunca tinha presenciado. E, além do que, eu nunca senti uma energia ruim. Espero que o ministro melhore. O ministro não é capaz de estar ocupando esse cargo de ministro de Justiça e da Segurança Pública, porque realmente não conhece. Ele não conhece a realidade do Rio de Janeiro. Ele não conhece as realidades do Rio de Janeiro. Então, eu clamo aqui por essa comissão, Sanderson. Quero parabenizar o seu trabalho e que eu lamento muito que o estado do Rio de Janeiro, onde nasceu o Comando Vermelho, a facção mais criminosa e mais perigosa do nosso país, e que os deputados do Rio de Janeiro deveriam estar mais presentes aqui, principalmente nessa convocação. E os deputados do Rio de Janeiro, de todos os espectros políticos, não pode nenhum deputado de esquerda, militante, ficar defendendo quem vai matar você. Não pode um deputado aqui viajar para a Palestina, de um partido político que é braço do PT, exaltar a Palestina, um lugar onde tem menos liberdade. Nas comunidades carentes do Rio de Janeiro não tem liberdade. Um senhor de idade é posto para dentro da sua casa por um garoto de 15 anos, que fala assim, ó, meu senhor, entre em casa, o chefe está mandando. É inadmissível que hoje tanto o Estado brasileiro não classifique e não se posicione em relação ao Comando Vermelho, assim como não se posicione em relação ao Hamas. Está no seu estatuto do Hamas matar cristãos e judeus. E possivelmente está no estatuto do Comando Vermelho também matar qualquer pessoa que se ponha à sua frente. Muito obrigado, presidente Sanderson.